noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV. Agradecemos os nossos apoiadores, a Dilnet, Tabacaria Número 1, Espaço Prisma, Interne Móveis e Decorações, SIC Idiomas, Lojas Beneduzzi, Gisele Calete Boutique e Cláudia Store. Todas as quartas-feiras à noite, o nosso programa vai ao ar às 21 horas, ao vivo. E eu estou sempre acompanhada das minhas colegas Tânia Perusso e Roberta Pegoraro. O programa de hoje tem um tema muito curioso e especial. Hoje nós vamos falar sobre hipnoterapia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Vanicir Stefanowski, que está aqui conosco, nos abrilhantando em mais um programa Mulheres. Vanicir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui. Muito bem, Veridiana, boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito lisonjeado. Bora lá falar de hipnose. É um tema que tanto traz curiosidade, medos, insegurança, e acredito que a gente consiga hoje eliminar todas as dúvidas e medos de todo o pessoal que está nos assistindo. Vanicir, para dar início ao nosso programa, eu gostaria que você, por gentileza, se apresentasse para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouquinho mais quem é o Vanicir. Muito bem, eu sou natural de Erechim, moro em Serafina Correia já há 10 anos. Comecei com o coaching, depois fiz inteligência emocional, PNL, a gente aprendeu mentalismo, leitura fria, e já há 5 anos eu trabalho objetivamente e diretamente com hipnose, que é uma paixão. Eu sempre falo que depois que você conhece um pouco de hipnose, ela vira uma droga, você vicia, né? Hipnose é viciante. E é minha paixão, é meu grande hobby e meu trabalho hoje também. Então, trabalho hoje atendo com hipnose, atendo com hipnoterapia. Nós temos um projeto chamado Conquistando Mentes, que é voltado para vendas, liderança, negociação de uma maneira objetiva, né? A gente trabalha com atendimento a empresas também, consultorias. Enfim, uma gama bem grande de trabalho que a gente desenvolve no dia a dia. Onde pode ser utilizada a hipnoterapia. Exato. Isso? Hoje nós aplicamos a hipnose também para esportes, para atletas de alta performance. E, obviamente, a hipnose voltada para alta performance em vendas e liderança também. Nossa, então vocês trabalham com gatilho emocional e tudo isso? Exatamente. Meu Deus, a parte da fantástico. Neurociência. Não sou neurocientista, mas estudo a neurociência. Eu acredito que o que tem no Brasil hoje de cursos livres voltados à neurociência, eu acho que eu já fiz todos. Então, a gente usa bastante disso. Olha as empresas de Nova Prata, então. Exatamente. Nova Prata em região. E a gente lembra, então, que o nosso programa é ao vivo e as pessoas podem e devem nos acompanhar e ficarem conosco até o final do programa, porque nós teremos um grande sorteio, né? Explica aí, Roberta. Então, uma hipnoterapia completa com acompanhamento de 6 meses. Então, inclusive, pode enviar dúvidas, né? Se houver dúvidas, perguntas, porque é um tema que polêmico, né? E é curioso. Né? Nós estamos muito curiosos de ver. Inclusive, aconteceu um caso aqui que depois a Veridiana vai falar. Não vou dar spoiler. Não, então, fiquem ligados, porque, na verdade, a pergunta vai ser no final. Então, no finalzinho a gente fala para vocês. Então, vamos lá. O que significa hipnoterapia? Muito bem. Hipnoterapia é terapia com hipnose. É hipnose voltada para a área clínica. Então, a gente usa dos recursos, do conhecimento da hipnose, das técnicas da hipnose para a terapia, com uma definição clínica, mais para a parte clínica, para resolver medos, fobias, insegurança, ansiedade, depressão. Nós já tratamos também intolerância à lactose, nós já tratamos medo de falar em público, medo de avião. Toda essa parte de medo e fobia, ela é perfeitamente tratada com a hipnose. Além de situações como psoríase, por exemplo, que é alergias, que
que tudo é decorrência, todos esses problemas fisiológicos, eles têm uma decorrência de um problema emocional. E o grande barato da hipnose é que toda vez que nós temos uma doença, um problema, nós não tratamos o sintoma com a hipnose, nós não tratamos a causa com a hipnose. Porque toda doença, ela tem um sintoma, que é onde a gente descobre realmente um problema. Ela tem uma causa, que muitas vezes é tratada como uma medicação. E com a hipnose, a gente vai na raiz do problema. A gente vai na emoção. Com a hipnose, a gente trata a emoção. Eu sempre falo que o problema nunca é o fato, o acontecimento em si. O problema é sempre a significância, a percepção emocional que a gente dá àquele fato. E com a hipnose, a gente ressignifica essa percepção. Então, a gente vai na raiz do problema, não é nem tratando a questão de sintoma ou a questão da causa, é tratando a emoção. Tu diria, então, que a emoção não seria a causa do problema? Não, a emoção é o que vem antes da causa do problema. Sim, Quando a gente tem fala um de problema emoção, e tu se emociona é pelo muito lado bom ou importante. ruim com o problema. É muito importante a gente falar o que é uma emoção, porque Perfeito. emoção não é o medo, por exemplo. Emoção é um sentimento, é uma sensação. O que é uma emoção? Vamos imaginar que nós estamos mergulhando no Caribe a 10 metros de profundidade e, de repente, a gente está curtindo todo aquele mergulho, aquela variável de peixes coloridos, maravilhosos, e, de repente, a gente percebe uma sombra abaixo de nós. Quando a gente fala sombra, qual que é a primeira coisa que o cérebro vai buscar? Tubarão. Então, o que é a emoção? Naquele momento em que meu cérebro identifica tubarão, ele identifica um perigo, automaticamente ele ativa o sistema de defesa. As minhas pupilas dilatam, o meu estômago para de peristaltar, mesmo embaixo d'água minhas mãos vão suar. Enfim, e todo o meu cérebro vai dar comandos para o meu corpo para me defender. Então, nesse momento, a circulação de sangue vai ficar focada nas pernas, nos braços, para que eu possa me defender. Nesse momento, eu vou nadar como eu nunca nadei na minha vida. E quando eu chegar fora d'água, é que eu vou ter aquela sensação, aquele sentimento de medo, de insegurança. Só que ali também eu vou ter a percepção de que não existe tubarão no Caribe. Automaticamente eu vou ter essa percepção, não existe, e automaticamente esse medo vai embora. Mas emoção é o que aconteceu lá embaixo d'água. É toda essa reação fisiológica que essa emoção me trouxe. Entendi. Então, automaticamente, com a hipnose, nós vamos tratar o subconsciente, nós vamos acessar níveis mais profundos da nossa mente, e lá nós vamos resolver essa emoção, nós vamos dar uma nova percepção. Hipnose é extremamente simples. O que a gente faz com a hipnose é simplesmente dar uma nova percepção emocional a um fato que está gerando um problema. Podemos considerar ela como uma medicina preventiva? Ela é uma medicina preventiva, na maior parte das vezes, mas eu diria que, na grande, esmagadora maioria das vezes, ela não é uma medicina, ela é uma terapia definitiva. Perfeito. Quando a gente entra nesse debate também, a gente sempre fala assim, psicologia, psiquiatria. Quer dizer que a hipnose é melhor do que a psiquiatria, a psicologia? De maneira nenhuma. Nunca a gente vai falar isso. Né? E isso nem é real. O bom é aquilo que te faz bem. Eu sempre costumo falar, você está indo num psicólogo? Ótimo. Está te fazendo bem? Perfeito. Você está fazendo um tratamento com um psiquiatra? Ótimo, excelente. Está te fazendo bem? Maravilha. Você está fazendo tratamento com reiki, com barras de axis, com uma terapia alternativa qualquer, com hipnose e está te fazendo bem? Maravilha. O que acontece na hipnose é um fato muito curioso, porque as pessoas têm muito medo, têm muita insegurança em relação à hipnose. Certo. Então, normalmente, a hipnose é o último recurso. É a última coisa que as pessoas procuram. Nada funcionou, então eu vou para a hipnose. Várias tentativas, nada Exatamente. funciona, vai tentar a hipnose. Pela minha experiência e nos casos que eu atendi até agora, 95% das vezes, a hipnose foi o tratamento definitivo. Mas a gente nunca recomenda a pessoa parar de tomar medicação, deixar de ir no psicólogo, de maneira nenhuma. Por mais que, às vezes, alguns profissionais alimentem essa concorrência, particularmente eu respeito qualquer tipo de profissional e eu entendo que a hipnose pode ser um complemento em muitos casos e, na grande maioria, pela minha experiência, ela tem sido um tratamento definitivo. Mas pode falar. E qual o tempo mais longo que já durou um tratamento para ti? Porque a gente tá doando um de 6 meses, certo? Até 6 meses. Então, tipo... Casos. Casos que tu já tratou, por exemplo,
em uma sessão, curada. Que nós vamos apresentar hoje, por exemplo. Exato. Mas quanto tempo já foi o mais longo paciente que tu teve? Então, o tratamento mais longo que eu fiz foi em 3 sessões. Isso durou 20 dias. O mais longo? É o mais longo. Só Então que a a gente pergunta faz um vem. acompanhamento de 6 meses. Ah, ok. Eu faço, caso a pessoa ache necessário. Eu já proponho isso, porque quando você fala assim, ótimo, você tem fobia, você tem medo de elevador, e a gente vai fazer uma sessão de 40 minutos e vai resolver, a pessoa me chama de doido, de maluco, de retardado. Eu tô, né? E a gente vai mostrar o isso medo aqui. que trouxe né? de tanto tempo Exato, e poxa, resolve também. como que pode? Eu tenho um problema há 15, há 20 anos, há 30 anos, como foi uma síndrome do pânico que eu tratei em Caçador há um tempo atrás. Essa que foi 3... Não, a gente fez uma sessão Tu também. pode dizer depois o que, Qual que foi é o que te tratamento? durou? Ela durou mais ou menos 3 horas e meia a sessão. Mas qual era o daquele problema? Mais longa. Do A, caso a mais longa no caso, foi... o problema da pessoa. Foi uma questão de depressão. Tá. Onde houve uma série de abusos Certo. de infância, enfim, foi um pouquinho mais tenso. Mas... Nossa, engloba um monte de coisa. Meu Deus. Exato, a Tudo isso em só 3 meses? Exatamente. São 3 sessões, na verdade. 3 Três sessões em sessões. 3 sessões. meses? São Meu 3 Deus. 3 sessões. sessões e o acompanhamento Meu é Deus. 6 meses. Quando a gente fala nisso, a gente vai Roberta, presta encontrar... atenção. A gente vai encontrar profissionais da hipnose que eles atendem em 5 sessões, em 6 sessões, em 10 Sim. sessões, em 20 sessões. O protocolo que eu sigo hoje da Omni, que é hoje uma das maiores instituições de hipnose do Perfeito. mundo, né? Então a gente atende em uma sessão, 2, 3 no máximo. Obviamente que a gente pode pegar casos mais complicados que há uma necessidade de um acompanhamento maior. Mas eu diria que nos casos que eu atendo, 90% é uma sessão. A gente faz uma sessão de avaliação, que ela pode ser online ou presencial, que ela dura mais ou menos 40 minutos, 1 hora, que é onde a gente explica o que é, o que não é hipnose. E então a gente vai fazer mais uma sessão, que ela tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Eu já fiz sessões, por exemplo, que duraram 8 horas e meia. Né? Então a gente vai buscar objetivamente resolver em uma sessão. Eu vou trabalhar o problema da pessoa em uma sessão. Não ficou 100%? Beleza, a gente vai trabalhar uma segunda, uma terceira, se precisar uma quarta, uma quinta, enfim. Mas a gente vai falar de vícios também e aí acaba Isso, estendendo um pouquinho isso. mais. E tu falaste agora de online a primeira vez, enfim. Com essa pandemia toda, tu conseguiste trabalhar? Hipnose se faz online também? Se fazem, muitas técnicas se fazem sim online, mas eu percebo que se tem um ganho, mas a hipnose presencialmente, ela é absurdamente Mais válida. né? Ela tem um ganho muito maior. Então, eu fiquei ali no início da pandemia, uns 15, 20 dias sem atender com hipnose, mas depois já houve aquela flexibilização, com todo cuidado, como é saúde, com todos os cuidados, a gente pôde voltar a atender, até porque é um cliente só, né? E quando a gente fala em hipnose, Roberta, você falou em cura em um determinado momento, na hipnose a gente não usa essa palavra, a gente não usa cura, a gente usa tratamento, né? E a gente não usa paciente também. Nós não temos uma formação médica clínica para tratar como paciente, a gente trata como cliente. Ah, né? são clientes. Então a gente também não fala em cura, porque a gente não cura. Porque eu sempre falo, e até falo nos meus treinamentos de hipnose, que a gente é só uma ferramenta da hipnose. O grande quê do processo, a grande solução do processo é a hipnose em si e a mente da pessoa, a percepção da pessoa. Porque a hipnose só vai acontecer se houver uma atitude mental da pessoa. Se você estiver disposto a passar por isso. Perfeito. Se você quiser, se você entender o que é hipnose e você se permitir isso. Então, assim, a duração de um tratamento vai depender muito do problema da pessoa e se a pessoa está aberta ou não para receber. Exatamente, Verdiana, exatamente Porque, isso. de repente, problemas mais graves são solucionados em menos sessões, porque a pessoa se encontra, vamos dizer, com o coração aberto, ou acredita, ou está menos resistente ao processo, é isso? Exatamente. Dentro da terapia, dentro da hipnoterapia, o grande desafio do terapeuta, de quem trabalha com a hipnose, é fazer a pessoa entender o que é o processo. a hipnose. Perder aqueles medos. Porque quando a gente vai falar o que é hipnose, primeiro a gente precisa falar o que não é a hipnose.
Então, hipnose não é dormir. A gente acha que vai dormir e aí depois vai acordar. Se dormir é sono, não é hipnose. Perder o controle da situação. Isso, perder o controle. Eu, por exemplo, o meu medo seria esse, perder o controle da situação. E não perde, né? Não, Exato. dormir, não saber o que está acontecendo, tipo assim, não isso sair, vai tu tá a lugar deitado. Na nenhum. verdade, é Não. assumir o controle da Exato. situação. né? Não, Porque assumir o viajar, controle vai do- saber pra onde é que tu vai, daí tu volta, enfim. Ou até saber coisas que, sei lá, será que tu quer? Será que eu quero falar? Será que eu não quero? será que eu quero? Enfim. Será que o que Então, que eu então vou a fazer? pessoa hipnotizada, ela tem total controle da situação. Hipnose não é perder o controle. Assumir o Hipnose controle. é justamente o contrário, é assumir o controle. Então, quando você está em transe, primeiro vamos lá. A gente tem 90% do nosso dia, nós estamos em transe, nós estamos em hipnose. Então, a hipnose é um estado natural da mente humana. Todos nós, qualquer um, seja nós aqui ou seja os nossos telespectadores, seja quem está assistindo a gente, todo mundo entra em transe, está em transe em 90% do dia. Explica para nós o que é estar em transe. É estar extremamente focado, com o pensamento focado em algo. Isso? Transe é foco. Foco. Hipnose é foco e atenção. É quando tua mente está focada em um único objetivo e muito do que está acontecendo, as outras percepções, elas estão no modo automático. Então, por exemplo, o que é um transe? Como que a gente descreve um transe no dia a dia? Se você está, por exemplo, fazendo alguma coisa e você tem a sensação de que passaram 10 minutos. E aí você olha no relógio e passou 1 hora. Todo esse tempo você estava em transe. E o nosso sério? assunto é muito interessante e eu tenho que falar para vocês. Estamos em transe. Estamos em transe. Fiquem já ligados. teremos que chamar os comerciais. Não acredito. Fique conosco e a gente volta em seguida com esse assunto que está extremamente interessante. Vamos para os comerciais. A gente volta em seguida. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje.
Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Boa noite, não. Estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. Lembrando sempre de agradecer os nossos apoiadores, a Dilnet, Tabacaria número 1, Espaço Prisma, Interne Móveis e Decorações, SIC Idiomas, Lojas Beneduzzi, Gisele Calete Boutique e Cláudia Store. O programa de hoje está falando sobre hipnoterapia, assunto muito interessante que gera muita curiosidade. Então, nós estamos conversando com o Vanicir Stefanowski e ele está nos colocando, e já nos colocou no primeiro bloco, o que é hipnose. Então, vamos falar sobre o que não é uma hipnose. Deixar claro para as pessoas. Você já fez um resumo, né, do que seria a hipnose e agora conte para nós o que não é hipnose. Muito bem, para que fique bem claro em pontos e até para esclarecer esse medo que as pessoas têm. Primeiro, hipnose não é perder o controle, é justamente o contrário, é assumir o controle. Você não vai falar nada que você não quer, você está totalmente consciente o tempo todo. Hipnose não é dormir, ninguém vai dormir estando em transe, se dormir é sono, não é hipnose. Hipnose não é místico, não é misticismo. Os cavaleiros do zodíaco não vêm enquanto você está em transe, enfim, né? Tudo isso. Hipnose não é não voltar, que as pessoas me fazem muito essa pergunta. E se eu não voltar? Se eu não voltar. Né? E aí eu sempre até brinco assim, eu digo assim, mas se você não voltar e lá do outro lado for melhor, né? Quer voltar para quê? Seja até um benefício, né? Mas não é isso. Não tem como você não voltar de um lugar que você não vai. Você está totalmente consciente o tempo todo ali, então não tem como não voltar. Hipnose também não é ganhar superpoderes. Não é porque você passa por hipnose, por um tratamento com hipnose, que você vai sair voando por aí ou fazendo coisas que você nunca fez, coisas de super-herói. Hipnose é assumir o controle e resolver, passar por um tratamento, por uma terapia com hipnose, é resolver problemas emocionais e poder realmente explorar todo o potencial que nós temos como seres humanos. Temos alguns recadinhos aí, Roberta? Na verdade, o Augusto dos Santos, em Raquel Bittencourt, dando um oi. Então, oi pessoal, obrigado pela audiência e também fiquem conosco, que no final vamos ter um sorteio de 6 meses de hipnoterapia. Tânia, sua pergunta? Ivanice, eu gostaria muito de saber, eu acho que é uma questão bem recorrente, bem oportuna, sobre a hipnose nos vícios, alcoolismo, droga, cigarro. É possível? É possível, é totalmente possível. Isso, de usá-la, de usar essa terapia e o benefício. Não só é possível, como é extremamente útil, rápido e definitivo. Olha só. Nossa, definitivo. Quando a gente fala em vícios, a gente pode colocar nisso também a obesidade. A gente tem dentro da hipnose hoje, eu diria que uma das terapias mais saudáveis e rápidas para a obesidade. Porque quando a gente fala de vícios ou obesidade, a gente está falando de problemas emocionais. Certo. A gente está falando de uma deficiência emocional, de uma falta emocional que a pessoa tem e que ela vai suprir essa deficiência emocional através de um vício como droga, cigarro, bebida ou a própria comida. Então, obviamente que quando nós vamos tratar um caso de vícios ou obesidade, nós precisamos entender o quanto de tempo existe desse vício. Porque uma coisa é você tratar um caso numa dependência de 3 meses, 6 meses, 1 ano, e outra coisa é você tratar um caso numa dependência de 30 anos, 40 anos. Certo. O tempo de tratamento vai variar. Aí a gente pode dizer assim, se é 6 meses de vício, você vai resolver em uma sessão? Você vai ajudar a resolver o problema em uma sessão? Se é 30 anos, precisa de mais tempo? Não necessariamente. Varia muito do quanto a pessoa está disposta. Exato. Porque o que é hipnose? Hipnose é foco e atenção, é seguir instruções e principalmente atitude mental. Se eu estou com a atitude mental correta, eu tenho um problema de um vício e eu quero resolver, eu desejo resolver aquilo, vai ser extremamente rápido. Ótimo. Porque há o desejo, há a atitude mental correta. E isso vale para qualquer coisa.
E entra aquela questão assim, hipnose funciona para todo mundo? Todo mundo entra em transe, mas um tratamento com hipnose não é para todo mundo. Porque existem aquelas pessoas que chegam para mim e dizem assim, Vanicir, eu duvido você me colocar em transe. E eu sempre respondo assim, eu também. Já vai resistente. Eu não trabalho com hipnose para provar para as pessoas que eu tenho um superpoder. Eu não tenho isso. O poder é a hipnose, e a hipnose está onde? Na nossa mente, na nossa imaginação. Então, se a pessoa vem com a atitude mental correta, não vai conseguir. Muitas vezes pode se resolver em uma sessão, em a duas pessoa ou em querendo, três. a pessoa tendo vontade de se melhorar, seja no que for, a hipnose é um movimento, né? Exato. A hipnose é uma técnica que vai acelerar esse processo. Exato. Tanto é que a maior dificuldade ou o que dá mais trabalho para nós como hipnoterapeutas ou para mim como hipnoterapeuta é o pré-talk, que a gente chama, essa explicação do que é a hipnose, tirar as dúvidas, a insegurança, os medos em relação à hipnose. Porque a partir do momento que a pessoa entende o que é a hipnose e ela desenvolve a atitude mental correta, a transformação emocional, ela é muito rápida. Porque a gente, como hipnoterapeuta, a gente não faz nada. A gente apenas conhece os caminhos. Claro, e a houve gente uma vai entrega, dando as né? instruções. Induz e a pessoa, né? Quem faz é a pessoa, usando o grande poder, o grande superpoder que qualquer ser humano tem, que é a imaginação. Então, para resumir isso, a gente sofre muito mais na imaginação do que no mundo real. É o problema que nós temos no dia seguinte, que nós não dormimos às vezes à noite, ele está na nossa mente. Ela é só uma situação que você tem no dia seguinte. Então, assim como nós usamos a nossa imaginação para criar problemas emocionais, através da hipnose nós conseguimos redefinir, reprogramar isso, dar uma nova percepção e agir a partir daquelas mesmas crenças de uma maneira correta. Dar um novo significado ao problema, né? Exato. E tem até um ditado que diz, né, que ao amanhecer os problemas são menores, né? Exato. Então o significado que a pessoa dá, né? O poder que a pessoa dá, o peso que a pessoa dá a um determinado problema, né? Exatamente. Então tudo está na nossa mente. O problema nunca está no fato, ele sempre está na significância. Porque, por exemplo, você pode me ofender agora e eu posso me ofender com você. Automaticamente o problema não está em você me ofender. É a significância, a importância, a consideração emocional que eu dou a isso. Se eu ignorar isso, isso não vai ser um problema para mim. Perfeito. Então, às vezes as pessoas me procuram também assim, saindo de um relacionamento, eu queria esquecer tal pessoa. Hipnose não é esquecer, você não vai apagar uma memória. O que vai acontecer é que você não vai dar mais tanta importância àquele problema. Você não vai sofrer mais com aquilo, você vai ressignificar aquela emoção. Você não vai esquecer de coisas, não vai esquecer de fatos. Por mais que às vezes isso aconteça com as pessoas, porque elas querem tanto aquilo, a atitude mental é tão correta que elas querem esquecer aquilo. Olha, até para amor não correspondido. Exato. E na verdade, assim, na reabilitação, ela funciona também, a hipnose, para pessoas que tiveram um AVC, um acidente de trânsito, sei lá, coordenação motora. Isso vai ser complementar, Veridiana, isso vai ser muito complementar quando tiver um trauma nisso. Tá. Então ela vai ajudar muito no trauma. A recuperação fisiológica, obviamente, toda a recuperação fisiológica, ela parte de uma atitude mental também, que está programado na nossa mente. O quão rápido isso se recupera. E nisso que você salientou, Veridiana, que você colocou nessa pergunta, a gente traz a questão do parto normal. Que a hipnose, até as pessoas têm me procurado, e a gente tem falado muito sobre isso nos treinamentos, e sempre que a gente entra num debate... Olha que legal, do parto normal sem dor, através da Isso. hipnose. Ela é extremamente simples e extremamente possível. Então... eu vou ter um filho e eu quero ter parto normal, mas eu não quero passar por dor. Olha a hipnose só. é super rápida para isso. Eu já ouvi em consultório dentário, né? Exato. Agora no parto, não. Olha só que interessante. Você pode fazer dentista. Vamos falar com as gurias do grupo Maternitar. Olha que bacana, é verdade, Tânia. Pode colocar ser mais pro um serviço, né? Mais um Oferecido. serviço para elas, né? Sofia, isso aí. Nós estamos montando um treinamento agora voltado exclusivamente para clínicas estéticas
e clínicas que fazem procedimentos faciais, porque imagina você for fazer uma depilação, vocês são mulheres, e vocês sabem o quanto isso às vezes é sofrido. Vocês também podem saber, vocês também podem saber. Também eu tive... Vocês podem ter uma ideia do quanto isso é dolorido também. Eu tive uma experiência que eu resolvi não usar mais a cera, enfim, só no canto do nariz, da orelha, mas tudo bem. Mas imagina você ir passar por um procedimento estético e você não sentir aquela dor da depilação, por exemplo, né? Ou você ir num dentista e você não precisar fazer uma anestesia. Então, tudo isso é totalmente passível. A gente tem uma técnica chamada SDALE, que é uma indução mais profunda, onde a pessoa atinge um estado que a gente chama de coma hipnótico, e a partir desse momento você sugestiona. Geralmente, num parto, para uma mulher, a gente sugestiona que a partir daqui até o meio das pernas, você vai sentir os teus órgãos funcionando naturalmente, mas você vai sentir como se fosse uma anestesia. Sensacional. E ela tem todo o movimento, ela faz todo o movimento, toda a contração. O cérebro. Exato. Através da hipnose você vai cortar. A força cortar. da mente, né? Você vai cortar aquela informação da dor. O único problema é que a gente teria que aprender a usar, né, todo o poder da mente, né? Exato. O saber usar, porque às vezes até tu faz uma terapia, tu faz uma hipnose, tu aprende como isso funciona, mas aí depois tu tem que manter a tua mente trabalhando e focada nisso. Eu acho que... Exato. Vanicir, está aí a para Valderez Valar Castro. Estou adorando essa entrevista, muito interessante. O Vanicir é muito bom nisso. Maria Tereza Rigo, parabéns, ótimo assunto. E a Andréia Bate, parabéns pelo assunto, muito interessante. Então, o pessoal está nos acompanhando mesmo. Muito bom. Agora, eu queria te fazer uma pergunta com a história de, eu já tentei fazer, me surgiu uma pergunta assim, a pessoa pode se auto-hipnotizar? É possível? Com certeza. Quando a gente fala de hipnose, a gente está falando de auto-hipnose. Porque quando a gente fala de hipnose, não sou eu, terapeuta com hipnose, que tenho o poder. Eu não tenho poder algum. Não sou eu que vou encostar em você, você vai entrar num transe, não é por causa desse toque. É por causa da tua atitude mental. É porque você quis isso, é porque você quer isso. Então, toda hipnose é auto-hipnose. E toda técnica que um hipnoterapeuta te aplica, você pode fazer em você mesmo. A gente tem várias. Eu, por exemplo, aplico hipnose em mim mesmo 3, 4 vezes por dia. Nesses cursos você ensina a pessoa a se auto-hipnotizar. A gente ensina hipnose. A gente tem um curso chamado Hipnose na Prática e para o Dia a Dia. Por quê? Ele ensina todo o protocolo de um atendimento. Todo o protocolo de um atendimento. E se você não quiser trabalhar com hipnose, você vai ter um ganho absurdo lá. Porque todas essas técnicas, elas são ensinadas para aplicação e elas são ensinadas também para auto-aplicação. Então, por que o trabalho, o protocolo que eu sigo de atendimento com hipnose, ele é tão poderoso em uma única sessão? Porque tem toda aquela explicação, tem todo o entendimento da hipnose, toda a preparação da atitude mental. E depois da terapia, do processo, eu sempre entrego para os meus clientes o interruptor da auto-hipnose. O que é o interruptor da auto-hipnose? É uma forma que você treina para você induzir um transe profundo em questões de milésimos de segundo. E você se sugestionar e mudar estados emocional assim, num piscar de olhos. Então, a pessoa sai da terapia com uma ferramenta para ela usar no dia a dia. E essa ferramenta, ela não vai levar mais do que 30 segundos para ser aplicada. Ela é super rápida. Então, a gente tem um ganho muito grande seguindo esse protocolo. E como você falou, Roberta, a partir do momento, e você comentou também, Veridiana, a partir do momento que a gente aprende a usar essas ferramentas em nós mesmos, isso é extremamente poderoso. Porque, como eu disse, a gente está 90% do tempo em hipnose. Agora, por exemplo, quando a gente terminou o primeiro bloco, eu disse, caramba, já foi? Nós estávamos em um estado de transe, né? Mais superficial, mas estávamos. Focado no assunto. A gente passa nesse estado muito tempo do dia. E, infelizmente, quando a gente está em transe, nós estamos mais suscetíveis à sugestão. Então, quando durante o dia nós estamos 90% do tempo em transe, nós estamos muito suscetíveis às sugestões de televisão, do que a gente vê no jornal, do que a gente escuta no rádio, do que a pessoa está falando na nossa frente. Então, essa hipnose ao longo da vida, esse transe que nós temos 90% do dia,
ele é negativo, ele que provoca esses problemas emocionais que em um determinado momento estouram. São esses pequenos detalhes, essa soma de pequenos fatores que fazem o nosso copo encher e a gente estourar emocionalmente. A partir do momento que a gente aprende a hipnose, a gente aprende como a mente funciona, como que as nossas crenças se formam. E assim nós aprendemos a negociar com isso. A gente aprende a se autossugestionar de uma maneira positiva, de uma maneira onde a gente vai ressignificando, vai entendendo de uma maneira diferente todos esses problemas. Eu sempre falo que a gente deveria aprender hipnose a partir da 5ª série já. Eu ia dizer, como parece, ouvindo você falar, parece que é tudo mais simples. Tranquilo, sabe? Tipo, parece que é mais leve tudo, assim. Eu quero que vocês me permitam usar uma palavra que eu uso nos treinamentos. Hipnose é nojenta de simples. Depois que você entende, é muito simples. Então, vamos responder a pergunta da Raquel Bittencourt. Quero saber do professor se tem como resolver o enjoo de uma gestante. Quase 3 meses de gestação. Então, vai lá, já que é assim, ó, é super simples. Vamos lá. Com certeza. Com certeza. Talvez a gente resolva isso em 30 segundos. Raquel, 30 segundos da tua vida está resolvido. Tá? Talvez. Existe uma técnica para isso. Talvez, pode ser que leve 60. Um pouquinho mais. Depende de como a pessoa, né? A Gabriela Treviso Magon também. Vanicir, você tem toda a nossa admiração. Muito profissionalismo. Super recomendo. Muito bem. Que bacana, o pessoal tá... Que bom, a Gabi é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Tá participando. Pessoal participando. Então, pessoal... Estávamos em transe, né, focados no assunto da hipnose, mas a gente tem que ir para os comerciais e voltar em seguida no 3º bloco com uma grande surpresa que a gente vai fazer, o Vanicir, né, vai fazer uma demonstração. Na verdade, ele já realizou uma hipnose ao vivo aqui na Conecta e a gente vai, então, trazer a convidada que foi hipnotizada para o nosso estúdio, para que ela nos dê o seu depoimento, se funcionou ou não, e o Vanicir vai explicar como aconteceu. Então, fiquem ligados que no último bloco, além do sorteio, nós teremos claramente explicado, né, e mostrado aqui como foi realizado a hipnose. Vamos para os comerciais, fiquem conosco. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. E pensando em você, para comemorar esta data especial, a Interni lança 3 sorteios para deixar seus ambientes ainda mais lindos. São 2 sorteios pelas redes sociais e 1 pela loja física. Interni, móveis e decorações. Sabor e aconchego é no Espaço Prisma. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduze você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduze, vestindo felicidade. Tabacaria número 1, em um novo local, com estrutura e atendimento eficiente te esperando. Pague suas contas na Tabacaria número 1, Rua Flores da Cunha 630, próximo ao Sicredi Central de Nova Prata. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore, facilitando para você. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
Conheça a SIC Idiomas, com metodologia exclusiva e apoio do material de Cambridge. A SIC Idiomas atua desde 2003 no mercado de línguas, sendo referência em qualidade e trazendo o que há de melhor para seus alunos. Escolas em Nova Prata, Guabiju, São Jorge, Protásio Alves e Veranópolis. SIC Idiomas. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Calete. Upgrade no seu plano. A sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355. Adilnet Telecom. Estamos de volta no programa Mulheres da Conecta Mais TV. O assunto de hoje é extremamente curioso, interessante e se chama hipnoterapia. E passou muito rápido todo esse tempo, esses 2 blocos, né? A gente ficou muito focado no assunto. O nosso convidado é o Vanicir Stefanowski. E nesse último bloco, além do sorteio, nós teremos uma demonstração de uma hipnose realizada pelo Vanicir aqui nos estúdios da Conecta TV. Essa hipnose foi realizada 1 hora antes do início do nosso programa, porque se falando em hipnose, né, Vanicir, a gente não tem como precisar o tempo que a hipnose vai demorar ou não. E a gente queria deixar um pouco do nosso programa para fazer essas perguntas tão interessantes que as pessoas têm tanta curiosidade, né? E que esse tempo passou muito rápido. Mas antes de convidar a nossa convidada, eu gostaria que a Roberta, então, fizesse a pergunta, né? Do nosso sorteio para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem vai ganhar o sorteio? Então vamos lá. Participando na live do Facebook, então, a gente gostaria de saber qual o endereço do Vanicir. Com endereço completo, rua, número e cidade. Do consultório. Do consultório do Vanicir. E o que o pessoal vai ganhar, Roberta? Uma hipnoterapia, 6 meses de hipnoterapia. Muito bem, então, pessoal, corram lá para a página do Facebook, do Instagram. No Facebook, E respondam, já então, tem o ganhador? Já temos o ganhador. Foi rápido. Esperamos, então, meu Deus, né, olha só. No final a gente revela. No final a gente vai revelar. Então a gente vai convidar a nossa colega da Conecta, a Érica, para dar o seu depoimento. Seja bem-vinda, Érica, um prazer tê-la aqui. Então a gente gostaria, Érica, que você colocasse para as pessoas que estão nos assistindo qual era o seu trauma? Era ou é? Vamos deixar as pessoas na expectativa para ver se funcionou ou não a hipnose realizada. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer. Acompanho muito o programa de vocês. E desde pequena eu sempre tive muito medo de elevador. Eu via nas novelas que as pessoas ficavam trancadas e tudo mais, que o elevador despencava. E eu comecei a ficar com medo. No ano passado, em janeiro, quando a gente foi procurar apartamento em Porto Alegre, meus pais, minha irmã e um tio nosso, a gente ficou preso no elevador. Aí foi a hora que eu surtei de vez, assim. Desde lá, de janeiro do ano passado, nunca mais tive coragem de entrar, né? E aí fiquei muito mal, assim. Só de olhar, o coração acelerava, eu já ficava mal. Eu quase ia parar no hospital por causa disso. E aí a Conecta me fez o convite de eu vir fazer, porque todo mundo aqui sabe que eu sempre chego morta de subir 3 andares de escada. E aí conheci o Vanicir, que é uma pessoa maravilhosa, mas quando eu cheguei aqui, confesso que eu tinha medo primeiro de como ia ser a hipnose, porque eu também tinha essa questão de achar que eu ia dormir, que eu ia falar coisas fora do controle, e foi um processo bem tranquilo, assim. Eu estava super consciente, e eu consegui imaginar bastante, né, o que o Vanicir me pediu. E aí, quando acabou, assim, a hipnose, eu fui. Primeiro a gente andou juntos no elevador. Vamos. Ai, ainda não posso! Surpresa!
Então, Não, só mas pra, legal, só pra legal, deixar legal. claro, né? Já É que eu tô pensou? tão feliz que eu... Ai, A Érica, Já então, deve dando ela spoiler de trabalha si na mesma. Conecta, né? Isso. Faz o papo reto, né? Nas Isso. segundas-feiras. E a Érica, ela só subia pela escada. Isso. Estamos no 3º andar, a Conecta, no estúdio da Conecta. E a Érica, pra vir fazer o programa, Isso. subia. E até no ano passado, quando a gente foi achar o apartamento, depois que eu fiquei presa, a gente logo foi conhecer um apartamento que era no 21º andar. Não, 20º não. 11º. E eu subi de escada. Sério? E assim, foi ótimo. Eu adorei porque ela Emagreci, disse, mas o pessoal, foi quando me triste. enxergar que eu fiz isso, o pessoal vai amar, o pessoal É. não vai acreditar. Então, A minha amigos, família fiquem ainda ligados. não deve estar acreditando. Então vamos assistir como foi a dinâmica da hipnose realizada com a Érica. O medo do elevador. Érica, deixa eu te perguntar. É medo de elevador, né? Isso. De 0 a 10. Sendo que 0 é nada e 10 é totalmente. Quanto você sente esse medo? Hoje em dia eu sinto uns 9 ou 10. Tá. Bastante. E naquela comparação? Naquela- Se você tivesse que eu botasse uma arma na tua cabeça agora e você tivesse que descer o elevador. Naquelas 5. 5 o medo de elevador e aqui Isso, a eu arma na cabeça desceria. 10. Isso. Ótimo. Isso já diminui bastante nessa comparação. Já dá pra você perceber que não é tão grave assim, né? Não é um problema tão grande assim. Quando eu era Elevador? criança, eu andava com os meus pais, sempre andei. Aí, de lá um tempo, eu comecei a assistir novelas, com 10, 11 anos. E vi que algumas pessoas ficavam presas e tal. Já assisti filmes que o elevador caía. E eu fiquei com aquele medo em mim. Depois, no início do ano passado, eu fui para Porto Alegre. Fiquei presa com a minha família no elevador por 1 hora. Aí, desde lá, nunca mais consegui pegar elevador. Muito bem, Érica. Abre os olhos, ponta dos meus dedos, sem movimentar a cabeça, apenas com o globo ocular. Isso. Tudo que você precisa fazer é seguir a ponta dos meus dedos. Isso, essa coisa que me incomoda, essa coisa que aperta o meu peito, isso. Essa coisa ruim, esse medo de elevador, essa coisa escura que me atrapalha, que coisa horrorosa isso. Eu conto até 3, puxa o ar. 1, 2, puxa bem fundo. 3, joga pra fora essa energia que tá no teu peito, essa coisa ruim. Imagina isso saindo, escuro, preto, ficando parado na tua frente ou em movimento, como você achar melhor, como uma energia ruim. Érica, de 0 a 10, olhando bem pra você, sendo que antes era 5, aquilo que te incomodava. Quanto você sente aquilo te incomodando indo agora? Quanto você sente aquilo indo como um problema, Érica? 1. 1? Esse 1, Érica, é uma coisa que te protege ou você acha que você pode zerar isso totalmente agora? Eu acho que eu posso zerar. Você pode zerar? Isso. E você pode, Érica, imaginar que você está no elevador aqui da TV. Que você pega ele aqui no 3º andar e agora você desce tranquilamente até lá embaixo. E percebe que ele abre. Isso, lá embaixo. E percebe como você se sente incrível. Porque você não precisou descer pela escada. Você aproveitou o elevador. E aquela insegurança, aquele medo? Olha, passou? Zerou total? Tá tudo bem? Sim. A hipnose foi mais tranquila do que você pensava? Bem mais. Não tenho mais medo. Não tem mais medo? Você pode andar de elevador agora? E quando as pessoas falam em elevador, o que você sente? Ah, eu me sinto engraçada por ter medo antes, mas eu espero que eu consiga. Você sente que... De 0 a 10, quanto você sente que você consegue? Sendo que 0, não consigo, e 10, consigo totalmente. Nossa, 9,5, acho. 9,5. Você só precisa da prova? É. Se você tivesse que andar no elevador agora. Tudo bem? Bora Acho lá? que sim. Foca nessa coisa boa. Isso. Foca nessa Hora de energia. clicar. Aqui. Quer apertar? 0. Aperta você. Isso. Talvez olha pra mim. Talvez tenha demorado um monte de tempo de você ter a coragem de apertar isso, né? Coisa boa. Olha onde você chegou. Senti isso, Érica. Aonde brega? Que vozeirão! Então, Aonde muito brega, meu Deus, bem, que show. Érica. Conta pra nós, então. E depois dessa primeira descida do elevador, o que você fez? Pois é, nessa descida eu chorei, não sei se apareceu no vídeo, porque pra mim era desde janeiro do ano passado que eu não entrava mais. E aí depois eu consegui descer sozinha, desci, subi, e aí até eu gravei uns vídeos pra mandar pra minha mãe, meu pai, todo mundo. E fiquei muito feliz, assim, pra mim acho que foi a maior conquista do meu ano, porque
Agora eu dou risada do medo que eu tinha, sabe? Mas antes era uma coisa muito triste, assim. Eu tinha vontade de ir, mas ao mesmo tempo tinha algo que me... bloqueava. Que me impedia de fazer isso, assim. Então, tô muito feliz. Vanicira, isso é uma... Tô muito feliz. Vanicira, isso é uma coisa que, como tu estava dizendo, 19 aninhos, menos crenças, menos, né? Mas põe isso, 10 anos subindo escada, né, Érica? Exato. Isso aí vai criando raízes, né? Isso vai criando além disso, uma claustrofobia e tudo mais, tudo que decorre de um medo, de um pânico desses, né? Existe uma regra da mente que é que quanto mais uma ideia permanecer, mais forte ela vai ficar. Verdade. Essa era a minha pergunta. Então, quanto mais tempo tu tens um medo ou qualquer fobia, mais forte ele vai ficar. Não quer dizer, por exemplo, a gente não pode entrar na questão que assim vai ficar mais fácil de fazer hipnose com a Érica com 19 anos do que uma pessoa com 60 anos. Mais uma vez a gente vai entrar em atitude mental. Porque pode ser que uma pessoa de 16 anos, 19 anos, ela tenha uma crença muito forte contra a hipnose, e uma pessoa de 60 anos esteja totalmente disposta e compreende o que é a hipnose e vai passar pela hipnose tranquilamente. Mas, obviamente, para você resolver uma questão com a Érica, por exemplo, ela quer dizer que ela pode ser mais fácil do que com uma pessoa com 40, 50 anos. Isso é apenas dependendo da crença, obviamente. Mas é a mesma técnica, o mesmo procedimento, funciona da mesma forma. A gente levou mais ou menos, Érica, a gente ficou aqui uns 30 minutos no máximo, né? Uns 30, 40 minutos, rápido. Exagerando. É extremamente rápido. Para medos... Isso que a gente fala, assim, poxa, Vaniciro, mas aí, tá, isso 30 minutos, 40 minutos e pronto. A gente tem uma série de crenças e isso vem... né, da psicologia, da psiquiatria, isso vem da psicanálise, de que os nossos problemas eles estão enraizados na psique e tudo mais. Eu não sou contra isso, realmente tem problemas enraizados nisso, mas a grande maioria é uma questão mais superficial, que pode ser resolvido rapidamente. Né? No caso da Érica, a mesma técnica que eu usei com uma pessoa em Caçador, que é uma senhora de 58 anos, que fazia muitos anos que não andava de carro, que ela tinha pavor, ela tinha fobia de carro. E levou 10, 12 minutos para a gente fazer o processo com ela, e ela saiu andando dentro do carro com o filho dela. Então, na maioria das vezes, essas questões emocionais, esses problemas, eles são bem mais superficiais do que parecem. Né? E é incrível, porque você às vezes passa anos com aquilo te atormentando. Mas o problema não é só, o que eu vejo de pior, não é só você passar anos com problema emocional. O que mais me deixa com vontade de falar de hipnose, o que mais me faz ser apaixonado pela hipnose é que existe muita gente que é resistente à hipnose, que acha que é algo de outro mundo, né? Magia negra. E isso é culpa da própria hipnose. Porque normalmente as pessoas vão para o programa de televisão para falar de hipnose e elas fazem hipnose de entretenimento. Quer fazer a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, esquecer o nome, virar um animal, alucinar, virar um animal. E isso provoca medo. Isso é possível? Isso é possível. Mas a hipnose clínica, o que realmente é a hipnose, não é isso. Ela não vem para isso. É isso que aconteceu com a Érica, é esse benefício, esse ganho rápido, essa solução. Isso realmente é a hipnose. E mais uma vez eu repito, a hipnose é nojenta de simples, não ela é, vem Érica? para beneficiar e não para causar esse medo e esse pânico todo, né? E até ridicularizar, às vezes, as pessoas, né, no entretenimento, para fazer as pessoas darem risada, fazer a pessoa passar vexame, né, para mostrar o poder da mente em cima. E nós somos provas, né, porque a gente chegou aqui no estúdio e a Érica tava lá, e vou de novo, e foi filmando, sozinha, desceu, subiu, e para quem conhece a Érica, né, realmente funcionou, e a gente percebe, né, a cara de felicidade, de superação, né, Érica, um problema que é muito forte. Eu já tô pensando aqui, Veridiana, que eu acho que antes de eu ir pra casa, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra tirar ela do elevador. Agora eu vou falar. Na verdade, ela passou o tempo subindo e descendo. A gente teve que meio que trancar. Érica, pode vir na tua hora. Não, eu tô no elevador já. Vamos dar um oi, então, pra Lenice Arini.
show, adorando. Renata Pegoraro, adorando o programa, parabéns. Geuci Zamin, muito interessante esse programa. E quem já ganhou temos o nome sorteio, então, Roberta? Já temos o nome, já está na hora, já podemos dar o... Ok? Tananana. Então, parabéns, Geuci Oliveira Zamin. Então, 6 meses de hipnoterapia com o nosso amigo Vaniceiro. Como a pessoa pode, então, entrar em contato contigo, ou Vaniceiro, a pessoa que ganhou, ou entra em contato com a Conecta, então, entra em contato com a pessoa que ganhou. Muito bem. Mas é legal então, deixar também o contato do Vaniceiro, né? Para quem quiser fazer contato contigo, não sei se tu quer passar o teu contato. Já estamos no final, Veri? Temos mais um tempo. Então, o legal Tem mais de você alguma ter pergunta? um nome diferente é que se você escrever Vanicir no Google, Deu. já vai puxar vai todas ajudar. as redes sociais. Parabéns, ele já deu Então, o número, fica o fácil. endereço. Se quiser falar comigo, quiser saber como funciona, eu tenho o site também, vanicir.com.br. Lá a gente fala da hipnoterapia, lá a gente fala do curso de hipnose, tá tudo muito claro, quanto custa. Enfim, eu sei que é uma curiosidade das pessoas, até quanto custa. Quanto custa? Quanto custa? Quanto um custa? De tratamento tanto com a tanto. hipnose? Você Então, pode responder? eu prometo que eu vou explicar um pouquinho antes, mas eu vou falar do valor, porque às vezes Sim. as pessoas enrolam 5 minutos e não falam do valor. Então eu vou Ótimo. deixar bem claro isso, tá? Quando a gente fala de valores com hipnose, a gente precisa entender que é um tratamento diferente de psicologia, de psiquiatria. Não é um atendimento como acontece com um profissional médico. E mais uma vez, eu quero deixar bem claro, não quer dizer que a hipnose seja melhor, de maneira nenhuma. Como eu falei no início, a gente respeita todo tipo de profissional. Eu tenho parceiros psiquiatras que eu recomendo clientes, eu tenho amigos psicólogos que eu recomendo clientes. E tem psicólogos que usam, né? Exato. A Hoje hipnose. dentro da psicologia, Médicos inclusive, também que o usam conselho da psicologia hipnose. hoje permite o uso da hipnose dentro da psicologia. Então, quando a gente fala, não é um tratamento, não é um atendimento como com essas metodologias, né? Com essas medicinas. A hipnose, você vai encontrar também, como não é uma questão regulamentada no Brasil hoje, você vai encontrar profissionais atendendo de várias maneiras. Você vai encontrar profissionais atendendo em uma sessão de 50 minutos, cobrando R$100, R$200, R$50, enfim. Existe todo tipo de profissional, como em qualquer profissão. Mas o protocolo que eu sigo e que vai trabalhar, buscar resolver em uma sessão, então como que a gente atende? Como eu falei, essa pessoa que ganhou, ela vai ganhar um acompanhamento de 6 meses. Quer dizer que a gente vai fazer hipnose com ela durante 6 meses. Ela vai tratar alguma coisa e nós vamos buscar resolver em uma sessão. O que vai ter, na maioria das vezes, é um acompanhamento. Eu mando uma mensagem uma vez por mês. Como que você tá? A gente faz uma ligação. E normalmente a pessoa já na semana seguinte, caramba, minha vida mudou, as minhas percepções mudaram. Porque a partir da sessão, há uma nova percepção que vai colapsando uma série de âncoras negativas, uma série de problemas que a pessoa tinha no dia a dia, que ela encarava no dia a dia. Então a gente vai fazer uma sessão de avaliação, a pessoa vai me procurar, a gente vai entrar em contato, vai conversar e a gente vai agendar uma sessão de avaliação, se a pessoa quiser. Essa sessão de avaliação eu cobro R$400. Ela dura de 1 hora, 1h30, ela pode ser feita online ou ela pode ser feita presencial. É a sessão mais importante. Porque é onde eu vou sentir se a pessoa está preparada, se ela tem a atitude mental correta. Eu vou ter o tempo de mostrar para ela o que é hipnose, o que não é, ela se sentir segura para fazer isso. Ótimo, fizemos a sessão de avaliação, eu entendi que a pessoa pode passar pelo processo, a gente vai fazer a próxima sessão. Se eu entender que a pessoa que eu não vou conseguir ajudar a pessoa, eu também não vou tomar o dinheiro dela. Então, acima de qualquer coisa, existe a honestidade e o respeito pela pessoa. Então, se eu entender que não, beleza. E muitas vezes a pessoa também vai entender, não, eu não estou preparado, eu não gosto, eu não achei legal, eu ainda não confio, ainda não acredito, beleza, a gente não vai fazer. A partir do momento que a gente entra num comum acordo, a partir da sessão de avaliação, beleza, a gente vai fazer a terapia, achei legal, eu também percebo que eu posso ajudar a pessoa, a gente vai fazer a terapia. A gente vai fazer a sessão da terapia com hipnose. Essa sessão tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Ela pode durar, no mínimo ela dura 1h30, ela pode durar 1h30 ou ela pode durar 5, 6, 7, 8, 9 horas. Eu vou trabalhar todas as ferramentas para resolver aquilo naquele momento. Não resolveu, a gente vai fazer uma segunda, vai fazer uma terceira. A questão não é nem não resolveu, ela não teve um ganho total como ela gostaria, a gente vai fazer mais uma, mais duas para resolver isso. E se precisar, em casos de vícios principalmente, a gente faz 7, 8 sessões e faz todo esse acompanhamento. Mas esse processo, então a gente não cobra por sessão.
A gente cobra a sessão de avaliação, a pessoa topou, beleza, vamos fazer. São mais R$ 2.500 pelo tratamento. Aí você pode me dizer assim, mas é caro hipnose. Aí eu sempre faço uma pergunta. Quanto custaria para você se ver livre do problema? Quanto você, Érica, estaria disposta a pagar para você poder usar um elevador novamente? Agora eu quero colocar um na minha casa. Quanto vale? E aí eu sempre pergunto assim, quanto vale, às vezes, você conseguir minimizar a tua ansiedade, tua depressão? Quanto vale tudo isso, né? Não tem valor isso. E um detalhe importante quando a gente fala terapia. Eu deixo bem claro já aqui. Não adianta você é pai, você é mãe, eu tenho um filho com um problema, então eu vou pagar uma terapia para ele. Não vou fazer. Eu já fiz isso uma vez sem eu saber. Exato. Que uma mãe pagou por um filho e a gente fez 3 sessões e a gente não teve um ganho mínimo. Ele que tem que querer. A pessoa que se dispõe a pagar esse valor, ela tem atitude mental, ela quer resolver aquele problema. Isso aí. E esse é o ponto mais importante. Exato. Então a gente não vai fazer se a gente descobrir que a mãe ou o pai está pagando para a pessoa, ou alguém está pagando para ela. Por quê? Porque não há um engajamento daquela pessoa para resolver o problema. Na verdade, se diria que isso não é um valor a se pagar, isso sim é um investimento que tu tens. Um gatilho emocional ali. Normalmente, Roberta, as pessoas que vão buscar hipnose, como eu falei no início, elas já tentaram de tudo. E elas já gastaram 20 vezes a mais do que isso, né, em tratamentos. E tu tá investindo em ti, né? Exato. Pô, já pensou não ter medo de aranha, mais poder andar na vida? Na verdade, a pessoa tem que entender o que é a hipnose e, de repente, ser a primeira alternativa da pessoa, né? Exato. Mas, Vanessira, a gente chegou ao final de mais um programa. A gente agradece muito a sua presença no programa Mulheres da Conecta Mais. Acredito que todo o seu depoimento aqui veio para sanar muitas dúvidas e para também aguçar ainda mais a curiosidade sobre esse tema. Perfeito. A gente agradece a participação especial da Érica. Obrigada. Fiquei muito feliz, nós ficamos felizes, né, gurias, que deu certo, que foi um trauma resolvido, né? Até porque dentro da Conecta que estava acontecendo isso, era um problema que te atingia muito, né? Sim. E a gente pôde comprovar que hipnose, sim, é um assunto sério e tem a sua veracidade, sim, né? Mais do que foi comprovado ali. Então, Vanessira, suas considerações finais. Eu que agradeço, Veridiana, o teu convite. Agradeço a oportunidade com vocês. Eu confesso que eu assisti alguns programas antes, já lá no YouTube, e sempre temas muito legais, muito bacanas. Agradeço a oportunidade da Conecta de vocês de estar aqui. Fico à disposição para responder as perguntas pelas redes sociais a quem ficou com dúvidas. Então, a gente agradece mais uma vez os nossos apoiadores, a Dilnet, a Tabacaria Número 1, o Espaço Prisma, a Interna Imóveis e Decorações, a SIC Idiomas, as Lojas Beneduzzi, a Gisele Calete Boutique e a Cláudia Store. Encerramos, então, mais um programa Mulheres da Conecta Mais TV. Estaremos ao vivo na próxima quarta-feira com mais um assunto interessante. O nosso assunto da próxima semana será Mulheres do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. Tenham todos um bom restinho de semana. Um beijão a todos. Muito obrigado pela audiência.